Gente, nós vamos falar hoje sobre as plantas que atuam no sistema digestório. Deixa eu desativar aqui. Do áudio, não, né? Bom, então, o que são os distúrbios gastrointestinais, né? Eles geralmente têm uma ação multifatoriais, né? São causas multifatoriais, são problemas que têm uma alta prevalência e, com isso, gera impactos negativos na qualidade de vida das pessoas, né? Além disso, outros distúrbios, como o refluxo gastroesofágico, pela sua duração prolongada, ele é causa de absenteísmo, né? E, além do sofrimento para a pessoa, ainda onera muito os serviços de saúde. E os distúrbios intestinais, por sua vez, são causas de problemas sociais, né? Então, pessoas que não conseguem, que não têm aquele trânsito intestinal bom, ela acaba modificando a sua vida, acaba tendo impacto na vida social. Muitas pessoas não viajam porque o intestino não funciona quando viaja, ou pelo contrário, tem diarreia e não pode controlar, né? Então, são distúrbios muito prevalentes e que, né, a fitoterapia pode ajudar muito. E quais as propriedades desejadas, né, para esses fitoterápicos que atuam no sistema digestório? Que tem uma ação anti-inflamatória, que tem ação anti-ulcerogênica, que tem uma ação antidispéptica, carminativa, hepatoprotetora, colerética, colagoga, tônica ou sedativa do fígado e laxativa ou constipante. Lembrando que o colerético é aquele agente que aumenta a produção da bile, enquanto o colagogo é aquele que favorece a excreção da bile e, com isso, ele vai colaborar na digestão, principalmente de substâncias lipofílicas ou gordurosas, né? O fígado também, ele é um alvo preferencial de abusos de toda natureza, então tudo acaba no fígado, né, que ele é o nosso laboratório metabolizador, então ele sofre muito com os excessos alimentares, os excessos de substâncias, né, que são tóxicas, entre outros. E a constipação intestinal também é um lembrete, ela pode se dar por ingestão insuficiente de água. Muitas vezes a pessoa não tem problema nenhum, apenas ingere dificuldade intestinal. E, via de regra, embora tenha muitas formas farmacêuticas em tinturas para problemas gastrointestinais, deve-se evitar o uso por causa do conteúdo de etanol, que pode irritar ainda mais a mucosa gástrica. Então, o que nós vamos ver aqui hoje? Quais as principais, né, afecções do sistema digestório que nós vamos ver. A dispepsia, né, entre elas nós vamos ver as espécies com princípios amargos, as carminativas, que são antiflatulentas, e as espécies com enzimas digestivas. Vamos ver também os distúrbios do fígado e vesícula, aqueles que têm ação colerética, colagoga, atividade mista, tanto colerética quanto colagoga, e ainda os que são protetores hepáticos. Os distúrbios do estômago em si, né, que estão relacionados com a gastrite, a úlcera e o refluxo gastroesofágico. São aquelas que são capazes de reduzir a secreção cloridropéptica, né, fortalecer o sistema imune e também a ação contra Helicobacter pylori. E vamos ver ainda os distúrbios intestinais, então, os antidiarreicos, né, entre esses, nós podemos citar as plantas que têm taninos, os adsorventes, aqueles que têm ação mista, e os modificadores da motilidade intestinal. E para a constipação, né, intestino preso, então são aqueles os formadores de massa, os laxantes osmóticos, os lubrificantes e os laxantes por contato ou irritantes. E vamos falar um pouquinho também sobre as doenças inflamatórias intestinais. Então, vamos começar com a dispepsia
O tercia, ele está relacionado com a digestão, então seria um distúrbio na digestão. E o que seria uma boa digestão? Uma boa digestão ocorre quando os órgãos estão funcionando corretamente, né? Então, em que há uma sucessão cronológica e harmoniosa das secreções gástricas, duodenais, biliares na hora exata. E quando isso não ocorre, o que nós temos? Nossos órgãos do sistema levam associados a uma disfunção neurovegetativa, faz com que as secreções digestivas não sejam liberadas no momento exato, mas podem ser liberadas antes ou depois da chegada do bolo alimentar, e com isso comprometendo todo o processo. Então, a primeira classe que nós vamos ver de plantas para dispepsia são aquelas que têm os princípios amargos. Então, o que são esses princípios amargos? São grupos de substâncias que eles não têm uma semelhança química entre si. Eles podem ser óleos essenciais, glicosídeos, saponinas, alcaloides, entre outros. Mas a atividade terapêutica, né? Atividade terapêutica, então, como nós deles, quando eles são administrados antes das refeições, por volta de 30 minutos antes, o que eles fazem? Aumenta a secreção salivar e gástrica via receptores do sabor amargo, que se encontram aqui na parte posterior da língua, ou também pela secreção biliar via reflexo vagal. E muitos deles também possuem ação colerética e colaguda, a nossa losna. Os princípios amargos, eles são úteis principalmente em casos de anorexia, então eles aumentam o apetite, o que não é desejado para a maioria das pessoas, né, mas muito comum na época da extrato de quina, chá de quina, losna, para aumentar o apetite. E é aquilo que eles chamam também, né? Não tem muitas pessoas que falam, vou tomar um aperitivo, aí toma aquela bebida que tem um componente amargo, né, que vai estimular o apetite. Então, realmente, o que nós estamos falando, ela pode evoluir para né, gastrite, se os princípios alimentares, e hepáticos, e a famosa cefaleia associada à alimentação. Tanto alimentos quanto bebidas, né? Nós já vimos aqui a famosa ressaca, né? Quem nunca tomou uma jurubeba, né? Um boldo, depois, né? De um excesso de alimentação ou de bebida. E interessante aqui que esse é o nosso boldo nacional, é o Plectranthus barbatus. Ele não aumenta, né? A secreção gástrica, ele tem uma ação diferente, mas mesmo assim ele combate a dispepsia. E de maneira geral, esses princípios amargos, eles são contraindicados em casos já de úlcera em atividade e nos casos de obstrução das vias biliares, né, usadas para o trato digestivo, eles são contraindicadas em obstrução das vias biliares quando existe uma obstrução. Então, a classificação quanto à natureza química desses princípios amargos. Então, eles podem ser os tipos terpenoides, né, monoterpenos, aqui tem exemplos de cada um deles, né, aqui principalmente genciopicrosídeo, que é da genciana, o arpagosídeo, né, do Arpagopto procumbens, sesquiterpenos e lactonas, absintina da alosna, cinarina da alcachofra e outros, né, os diterpenos, o carnosol,
da salvia, os triterpenos, né, da condurangina, do condurango, e outros compostos também que podem ter sabor amargo. Entre os flavonoides, né, os de sabor amargo são a narintina, né, o esperidina e esperidina. Os fluoroglicínicos são o humulona e a lupulona, e os oligosacarídeos, né, gencianose, genciobiose e alcaloides, a brucina, a estricnina e a quinina, da nossa quina. E nesses princípios de origem terpênica, o que dá o sabor amargo na substância é o radical lactônico, né? Aqui tem um exemplo do lúpulo, né, uma substância amarga também, que as cervejas, por exemplo, a IPA ou IPA, né, elas são bem amargas devido ao lúpulo. E a classe de amargor são 3 classes, basicamente, né, eles são classificados: o aromático, o amargo puro e o astringente. E aqui algumas espécies, por exemplo, o cálamo aromático, ele tem o amargor aromático, né, principalmente está relacionado com a corona, que é um óleo essencial, e o acarosídeo. A Artemisia absinthe, que é o absinto, a alosna, ela tem absintina, óleos essenciais também, dá esse amargo aromático. A centáurea menor já tem esse gencilpicrosídeo, que é um amargo puro. A cinchona, que é a da quina, tem rica em quinino, taninos, né, adstringente, então muito devido aos taninos também. O citrus aurantium, que é a laranja amarga, aquela casca, por isso que amarga, né, quando a gente come, então é pela naringina, né, o alcaloide, né, o espiridina, e é um amargo aromático. E aqui outras espécies também, então com destaque para o lúpulo, né, que também é um amargo aromático, a genciana, que nós falamos, amargo puro, condurango, a gente usa, mas não é tanto assim, e a sálvia, que trevo d'água também não é tão comum, mas a sálvia officinalis, né, é um também amargo aromático devido ao carnosol e óleos essenciais. Agora nós vamos para outra classe, que é dos carminativos, né? Um carminativo é também chamado de antiflatulento, porque a função dele é eliminar o excesso de gases provenientes do trato digestivo. Então, pode ser de origem gástrica, que aí causado principalmente por dispepsia, úlcera, gastrite, aerofagia, ou pode ser de origem intestinal. Então, quando é de origem gástrica, geralmente ele é eliminado em forma de eructações, né? Então, fermentação exige intestinal. Então, aí ele já é pelo ânus naquele famoso pum, né, que ninguém gosta de estar perto com alguém assim. E os compostos com ação carminativa, na maioria deles, os responsáveis por essa ação são os óleos essenciais, e muitos têm ação antisséptica também, que combate os processos fermentativos, né? Então, um exemplo, transanetol no Illicium verum, que é o anis estrelado. Pode ter também flavonoides, que aí já vai ter uma ação espasmolítica sobre o músculo liso, gastrointestinal e biliar, com isso vai aumentar a motilidade. Então, exemplo, a apigenina em Matricária recutita. Ou então também podem ter vários, múltiplos. Na verdade, uma planta medicinal, ela atua por mecanismos múltiplos. Então, o que a gente destaca é aquele composto, é aquela atividade maior. Mas alguns, essa multiplicidade, ela é muito marcante, né? E a Achillea millefolium, que é a aquileia, é um exemplo, né? Então, os flavonoides e o camazuleno têm ação anti-inflamatória, e a leucodina e milefina são princípios amargos, então ela é uma planta que tem essas classes, né, então atua por mecanismos diferentes. Exemplos de plantas, né, com ação carminativa ou antiflatulenta. A aquileia, que nós já falamos aqui, é chamada de mil folhas também.
Os princípios ativos alfa e beta-pineno, camazuleno, cariofileno, flavonoides, então nós já vimos ali que ela tem óleos essenciais. Angélica também, angélica arcangélica, usa-se a raiz dela, tem alfa e beta-felandreno, beta-pineno, furano-cumarinas. O caruncarve, que é o carave, é usado como tempero também, são óleos essenciais que dão o ativo. A camomila romana, que é essa camomila nobile, o capítulo floral que é usado, e ela tem flavonoides, esse angelato de isobutil. O cominho também tempero. A gente repara que essas espécies, a maioria das espécies que agem no sistema digestório, elas são usadas como condimentos, né? Isso não é à toa. Então, isso há primórdios, né? Nos primórdios tempos que o homem, ele busca as plantas para resolver os seus males. Então, muito provavelmente, aquele homem, né, antigo, que ele via? Que aquilo melhorava a digestão, quando ele colocava essas espécies. Então, por isso, a maioria delas são usadas como temperos, como condimentos. Então, exemplo aqui, o cardamomo também, o funcho, anis estrelado, erva cidreira, matricária recutita, então, tem vários princípios ativos também, tem uma ação múltipla, né, tanto antiespasmódica, né, também como carminativa. Melissa officinalis também, pelos seus óleos essenciais, a menta piperita também, óleo essencial, principalmente ele que é rico em mentol, a menta pulegium, que é o poejo, que como princípio ativo a pulegona, Pimpinella anisum, que é erva doce, né, a substância é o transanetol, Syzygium aromaticum é o cravo da Índia, né, o responsável pela atividade é o eugenol, utiliza-se os botões florais, e o gengibre, o Zingiber officinalis, que é rico em zingibereno, gingerol e sogaol, utilizamos os rizomas e ele também tem essa ação interessante, o gengibre também tem vários princípios ativos de maneira diferente, também inflamatório, é uma espécie que ela é multi, né? E as espécies com enzimas digestivas, então, são ricas principalmente em proteases, que agem quando há deficiência de suco gástrico, então, com isso, elas vão favorecer a digestão. Então, essas plantas, elas provocam a degradação desses peptídeos, que é comparável à pepsina, e tem ação anti-inflamatória também. E como exemplos, nós temos a papaína, que ela é retirada do látex e frutos imaturos de carica papaya, então só frutos imaturos. E a bromelaína, que também frutos imaturos e caules do ananas comosus, que é o nosso abacaxi. Plantas com atividade colerética, né? Agora nós vamos falar de vesícula, fígado e vesícula biliar. Então, a cúrcuma longa é o nosso açafrão da terra, essa também é uma espécie que ela é multi, né? O rizoma, utilizamos o rizoma, e principalmente esse efeito é dado pelos óleos essenciais e pelos curcuminoides. A salvia officinalis também é uma planta que ela é muito rica, né, e utiliza as folhas e sumidades, rica em flavonoides e ácidos fenólicos. O Chelidônio majus, que é a celidônia, utiliza a sumidade floral, e o que dá essa atividade colerética são os ácidos quelidônicos e alcaloides. E a lavândula officinalis, também uma planta múltipla, que utiliza as sumidades florais, e os óleos essenciais são responsáveis por essa atividade.
Ah, eu estava vendo uma coisa aqui, eu acho que nós não estamos gravando a aula, estamos, eu comecei a gravar, mas acho que depois que eu entrei de novo. Não, tá gravando. Ah, tá, não, ok, é porque eu não estou vendo aqui a bolinha. Bom, então já falamos da cúrcuma, lavanda. Agora as plantas com atividade colagoga. O aloe SP, que nós temos, né, aloe vera, aloe barbadensis, né, então as folhas em dose baixa, né, para ela ter essa atividade tem que ser pouca, porque depois ela já vai para outro, né, ela já vai ter um efeito diferente, e as antroquinonas são responsáveis por essa ação colagoga. A Bacáris, que é a carqueja, utilizamos as partes aéreas, e os flavonoides são responsáveis por essa atividade colagoga. Óleo europeia é a oliveira, utiliza o azeite, e os glicerídeos oleicos têm essa ação colagoga. E o ráfanos sativos, o rabanete, usa a raiz, e ele é rico em compostos sulfurados. Outra planta também muito interessante, o Berberis vulgaris, que é o espinheiro alvar, usa a casca e folha, e o alcaloide berberina, ele é, assim, também tem ação em várias, né, para várias atividades, anti-inflamatória, muito útil. E também tem essa atividade colerética e colagoga. Então, aqui são as mistas, né? Que ele atua tanto como colerético como colagoga. A cinara escolhemos, que é o cachofra, a cinarina e ácidos fenólicos são responsáveis e utiliza-se as folhas da alcachofra. O Pelmus boldos, que é o boldo do Chile, utiliza-se as folhas e a boldina é o alcaloide principal, mas os flavonoides também possuem ação, né, colerética e colagoga. E o Taraxaca officinalis, o dente de leão, utiliza-se as raízes e as folhas, a lactopitrina e ácidos fenólicos vão ter ação colerética e colagoga. E as hepatoprotetoras? Silíbio mariano, que é o cardo mariano, que tem a silimarina, né, utiliza-se o fruto. Alcachofra, então, a alcachofra atua em tudo, né, joga como se fosse futebol, jogaria nas 11 posições, né. Ela atua também como hepatoprotetor, então é colerética, colagoga, hepatoprotetor. A Eclipta alba também é uma espécie interessante, usada muito na Ayurveda, é o agrião do brejo, utiliza toda a planta, e a saponina, ecliptina e os flavonoides, que é a edelolactona, conferem essa ação protetora para o fígado. E o nosso boldo, o Plectanthus barbatus, né, utiliza-se as folhas, ele possui o forscolin, que é um diterpeno que vai ter essa ação protetora para o fígado. Agora nós vamos falar um pouquinho dos disfunções. Então, geralmente, a disfunção, eles estão relacionados com a disfunção cloridropéptica, né, então com a secreção do ácido clorídrico. E essa disfunção, ela vai causar os sintomas como a dor epigástrica, o desconforto pós-prandial, azia, pirose, odinofagia, disfagia, eructação, regurgitação, náuseas e vômitos. E pode ter também causas não pépticas, né, que é a síndrome do intestino irritável, a má absorção, doenças pancreáticas também, algumas doenças metabólicas, transtornos psiquiátricos também, muitas vezes a gastrite, a úlcera, é o órgão de choque, né, da pessoa que tem ansiedade ou depressão. Pode estar relacionado também com o uso de medicamentos, principalmente os clássicos, né, que são os anti-inflamatórios não esteroidais, e os antibióticos
Também outra, contribui na forma terapêutica para as doenças estomacais, então ela passa por reduzir a secreção hidropéptica, fortalecer o sistema de defesa, combater o H. pylori e corrigir os fatores agressivos, né, os fatores que irritam as mucosas, os nutricionais, né, que são frituras, excesso de carboidratos, gorduras, controle dos quadros depressivos, e a eliminação ou diminuição das substâncias de abuso, álcool, café, fumo, entre outros. Algumas espécies que são usadas, tem o Glycyrrhiza glabra, que é o alcaçuz, esse é o alcaçuz que a gente não encontra por aqui, o que nós temos aqui no Brasil é a Periandra dulcis. Tem uma ação parecida, né, não é a mesma coisa, mas tem também sapolinas, flavonoides que vão atuar nessa parte, gastrite úlcera. E elas também atuam até no cortisol, tá? Ela tem uma ação anti-inflamatória importante. A Maithenus ilicifolia também, a espinheira santa, ela usasse as folhas, ela é bem característica, essas folhas, né? E ela contém os taninos gálicos e flavonoides, que vão atuar em casos de dispepsia, gastrite e úlcera. Ela é uma planta que ela está na RENAME, né, na relação de medicamentos essenciais, é uma planta bastante estudada, assim como o gengibre, nós já falamos dele também, que ele é aprovado pela Anvisa em caso de náuseas, vômitos, cinetose, até em vômitos, né, da gravidez, náuseas da gravidez. E bom dele também, que ele tem uma ação bactericida contra o H. pylori. Agora nós vamos falar dos distúrbios que acometem os intestinos, né? Então, primeiro de tudo, as diarreias. Para tratar uma diarreia, o primeiro passo é esse, é conhecer a etiologia para dar o tratamento adequado. Então, porque são várias causas, principalmente se for uma diarreia infecciosa, por exemplo, né, bacteriana, então precisamos usar um antibiótico, se necessário. Outra abordagem, então a primeira abordagem é essa. Então, preciso conhecer para combater esse fator etiológico. E, depois de combater o fator etiológico, restabelecer a flora intestinal, isso usando probióticos, prebióticos, né? E depois reequilibrar o meio interno. Os de origem vegetal, então, são principalmente, né, as classes, né, são classificadas em plantas com taninos. Então, qual a utilidade delas? Elas precipitam proteínas, e essa precipitação, o que acontece? Forma uma capa protetora das mucosas. Então, o exemplo é a Camellia sinensis, a Punica granatum, que é a romã, e Rubus fruticosus amora. Temos também os antidiarreicos, as plantas antidiarreicas, adsorventes e absorventes. Então, geralmente, são compostas por pectinas e mucilagens, que vão absorver ou absorver toxinas responsáveis pela diarreia. E, com isso, vão proteger as mucosas, né? As adsorventes são as espécies com pectinas. Então, qual que é a diferença de uma e de outra? A adsorvente, ela adsorve, que significa pega aquela substância e continua com ela. Absorvente é como se fosse, já absorvente é como se fosse a esponja quando se coloca água, fica toda envolta, né? E adsorventes não, é como se você pegasse uma esponja, colocasse ali na borra de café, aquela borra de café está ali adsorvida na esponja, mas não está absorvida como a água. Então, as adsorventes, né, geralmente são espécies com pectina, que é maçã, cenoura, polissacarídeos de frutas cítricas, né, a entrecasca da laranja, entre outros. E as absorventes são as espécies ricas em mucilagens, então a gente viu que elas absorvem muita água, né? Que o exemplo disso é Plantago ovata e Plantago psyllium. Temos também as plantas que são modificadoras da motilidade intestinal.
elas vão inibir a motilidade intestinal e, com isso, inibição também da secreção luminal eletrolítica e estimulando a absorção de água. Exemplo que nós temos, a atropa beladona e a papaver somnífero, que é a papoula. Temos também os antidiarreicos coadjuvantes, ou seja, eles não agem, eles agem nos sintomas que são associados à diarreia. Então, aí podem ser úteis, porque junto com a diarreia, muitas vezes vem a flatulência, aí utiliza as espécies carminativas, erva doce, coentro, cominho, fúlgio. As espasmolíticas, né, quando houver cólicas intestinais, então, usamos a camomila, menta, melissa, orégano, e aquelas que são sedativos, ou seja, tira, né, aquela, também uma ação mais suave de tirar a dor, né, laranja amarga, lavanda, valeriana e lúpulo. Agora nós vamos passar para a constipação intestinal. É muito frequente, principalmente hoje, devido aos hábitos alimentares, aos hábitos de vida, né, da modernidade, elas favorecem muito a constipação intestinal. Então, como que é definida a constipação? É qualquer alteração funcional no trânsito intestinal, relacionado principalmente no intestino grosso. Pode ser causada tanto pela deficiência na intensidade dos movimentos peristálticos, e com isso resultando em atraso na evacuação das fezes. E elas podem ser de 3 tipos principais. A tônica, isso é quando reduz, né, tem aquele perda de tônus muscular, que pode vir do sedentarismo, ou então quando a pessoa segura muito, está com vontade de evacuar e segura. Uma dieta inadequada também, né, uma dieta pobre em fibras também, um déficit de vitaminas, também o abuso de laxantes, principalmente aqueles de contato, então com isso o intestino acaba ficando preguiçoso, ele acaba perdendo né, aquele hábito, aquele peristaltismo, E outro também, alguns fármacos também, eles causam atonia intestinal. E um exemplo clássico, as anfetaminas, tanto é que vocês podem ver em fórmulas, né, aquelas antigas fórmulas, antigas não que ainda existem, mas antes vinham tudo na mesma cápsula, eram vendidas assim, antes de ser proibido tudo. Então, geralmente tinha um laxante associado, porque elas causam, né, essa atonia e com isso leva à constipação, que agrava a obesidade também. A espástica, ela está relacionada com a hipotonia neurogênica. Então, ela é usada em casos de constipação com fundo hipertônico, como no cólon irritável. E aí o tratamento, ele tem que ser feito com laxante suave e também com antiespasmódico, para atuar no sistema neurogênico. E as discinéticas é a perda da função na parte terminal do intestino grosso. Então, ela já é naquela parte. Então, geralmente é causada por doenças no intestino grosso, como fissuras anais, hemorroidas, tumores retais, a forma do divertículo em sigmoide, entre outros. Outro tipo de laxante também são aqueles formadores de massa ou mecânico. Então, o que eles fazem? Eles vão aumentar o volume do bolo fecal, aumentar a massa, com isso vão provocar uma absorção de água, e geralmente essas substâncias que têm essa propriedade, elas contêm compostos mucilaginosos hidrofílicos. E exemplos dessas espécies são produtos ricos em celulose, em polissacarídeos, então temos farelo de trigo, grãos, né, de maneira geral, grãos inteiros, o amorfófalos conjac, que é o glucomannan, o fucus vesiculosus, que é o fucus mesmo, a gelidium, que é o agar-agar, o linum usitatíssimo, que é a linhaça, plantago ovata, prunus doméstica, ameixa, tamarinos indica, o tamarindo, a sálvia hispânica, que é a chia,
Então, são exemplos, né, de laxantes formadores de massa. Temos também os laxantes osmóticos, hoje quase não são muito usados. Eles atuam como? Extraindo a água presente nas paredes do intestino grosso e lançando para o interior desse, na luz intestinal, onde estão as fezes. Então, eles vão diluir a massa fecal e facilita a sua eliminação, pois tornam as fezes mais moles, né, mais fluídas. E são espécies ricas em manitol, que tem essa propriedade osmótica. Hoje, tanto o manitol como o sorbitol, eles já são produzidos por semissíntese. Mas o manitol, ele é retirado dessa espécie, Fraxinus, ele é o exudato dela, que é esse exudato, ele é docinho, é o maná. Tem até na Bíblia, né, no deserto, Moisés, que eles se alimentavam de maná. E antigamente usava-se muito para cólica de recém-nascido. Então, eu mesmo, quando a farmácia começou, nos primórdios, anos 80, né, final dos anos 80, a gente ainda fazia muito esse tipo de forma, era receitada pelos pediatras mais antigos, né, o maná. E o sorbitol, ele também dessa espécie, que é a Sorbus aucuparia. Outro tipo de laxante, né, de plantas com laxantes vegetais, são os oleosos ou lubrificantes. Então, esse efeito lubrificante, ele vai umidificar e amolecer, e com isso vai mudar a consistência das fezes, né, melhorando assim o trânsito intestinal. Então, um bom exemplo disso é a óleo europeia, que é o nosso azeite de oliva, e ele pode ser usado tanto por via oral quanto enema. Então, tem muitas pessoas que utilizam, tomam uma colher, né, depois de refeição, principalmente aquelas pessoas que têm, né, aquelas fezes muito secas, né, muito endurecidas. E agora, um grupo que é o mais utilizado e que tem mais, provoca mais efeitos, né, reações adversas, mas tem um efeito rápido, a população gosta muito, são esses estimulantes por contato, que são também os chamados de laxantes irritativos, né, eles provocam um aumento do peristaltismo e diminuição na absorção de água e eletrólitos, né, porque aumenta a permeabilidade da mucosa intestinal. Então, estão nesse grupo os laxantes antraquinônicos ou antracênicos, que são heterosídeos, em que a glicona desse heterosídeo é um derivado do antraceno. E o que eles fazem? Aumenta o peristaltismo, como os outros, reduz a absorção de água e eletrólitos, e esse efeito irritante para a mucosa. Então, por esse efeito irritativo, ele deve ser restrito a constipações ocasionais, ou mesmo aquela limpeza prévia, quando você tem que fazer um exame, tem que fazer uma limpeza prévia, precisa de um laxante, aí ele pode ser utilizado, mas nunca por muito tempo, não podem ser usados por muito tempo. E geralmente, eles levam de 6 a 8 horas para fazer o efeito. É muito individual, depende muito de cada pessoa, mas geralmente levam essas 8 horas, né, 6, 8 horas. Lubrificante, estimulantes, já falamos. Os laxantes antraquinônicos, eles são contraindicados nos casos de obstrução intestinal total ou parcial, é aquilo que a gente falou. Se tem alguma coisa obstruindo, não adianta aumentar a velocidade, que corre um risco de ter uma fissura ali, um rompimento da parede. Então, casos de apendicite também, dores abdominais de etiologia desconhecida, doença de Crohn, colite ulcerativa, também é contraindicado para as gestantes, na amamentação também, que pode passar para o leite, e em crianças também abaixo de 10 anos. Casos de desidratação severa, entre outros. Aqui alguns representantes, a Ramus portiana, que é a cáscara sagrada, a Cássia angustifolia, que é o sene,
A aloe vera, que é a nossa babosa, principalmente quando você parte a babosa, que você retira, tem aquele gel que é branquinho, mas a hora que você tira, sai aquela substância amarela, ali que ela está rica em aloína, que a aloína é, então, um dos principais responsáveis pelo mecanismo de ação, né, a aloína que é também, né, uma antraquinona. O reum-palmato, que é o ruibarbo, e também temos outros estimulantes, mas que não são antracênicos, né, não estão relacionados com a estrutura química. Eles hoje estão praticamente em desuso, porque atuam de forma muito drástica, e por essa ação drástica também, os efeitos, as reações adversas são muito piores. Então, antigamente usava-se muito óleo de rícino, né, muitas pessoas ainda usam, mas é muito menos comum hoje, por causa desse efeito, que ele é bem pronunciado, e grande quantidade também ele é tóxico. A jalapa, antigamente tinha até aquele purgante de jalapa, né, era uma especialidade, a hipomeia purga. E a resina do podófilo, onde, né, que é rico em podofilina também, esse não se usa mais, mas é bom constar por quê? Porque a gente, como farmacêutico, você pode pegar pessoas antigas, né, que queiram usar, e aí nós podemos fazer a nossa orientação e falar dos efeitos e ver realmente se é indicado, se é seria uma limpeza ou alguma coisa assim, né, que aí justificaria o uso, né, uma aplicação única. Agora nós vamos falar das doenças inflamatórias intestinais. Então, a cúrcuma longa, esse é um que são tantos mecanismos, eu coloquei aqui só alguns, mas tem muito mecanismo. O artigo que eu coloquei para vocês no Classroom, tem um artigo só sobre isso, né, sobre mecanismo de ação dessas espécies que são usadas nas doenças inflamatórias intestinais, não só o mecanismo de ação, mas tudo, né, sobre elas, um artigo muito bom, um artigo novo. E as curcuminas, elas agem na inibição do fator de necrose, né, o NF-kappa-beta, que na doença inflamatória intestinal ele está aumentado. Então, a abordagem terapêutica seria inibir esse NF-kappa-beta, induzindo a produção, porque quando ele está aumentado, ele aumenta a produção de citocinas, e essas citocinas inflamatórias é que vão causar os danos à mucosa intestinal. Hoje o intestino, ele é considerado, né, como um órgão muito importante, que ele quase assim, tem efeito no corpo inteiro. E a inflamação intestinal, então, muitas doenças hoje já se sabe que são causas, né, de inflamações intestinais. Então, é uma abordagem que está ganhando muito espaço na comunidade científica, né? Então, essa ação de reduzir a inflamação intestinal, ela é útil para a obesidade, síndrome metabólica, né, tumores, várias doenças crônicas são causadas por essa patologia, né, então, onde a cúrcuma hoje vem ganhando um espaço muito grande. A aloe vera também, nesse caso aqui, o responsável por essa ação, né, nas doenças intestinais, a aloesina, ela bloqueia a ativação da via também do NF-kappa-beta, inibindo assim a expressão de genes pró-inflamatórios, incluindo o fator de necrose tumoral alfa. Outra planta também anti-inflamatória muito interessante, usada inclusive em artrite reumatoide, outras, é a Boswellia serrata. Então, o componente responsável por essa ação anti-inflamatória é principalmente o ácido boswélico. Ele também vai inibir as vias de sinalização do NF-kappa-beta em macrófagos que ativam citocinas pró-inflamatórias, como TNF-alfa, interleucina 1B, interleucina 6, que são cruciais para o desenvolvimento e manutenção da inflamação intestinal.
Ele vai atuar inibindo isso, e com isso vai diminuir a inflamação. Agora nós vamos falar um pouco de cada espécie, né? Vamos deter um pouquinho mais em cada uma delas. Eu escolhi algumas aqui, a maioria delas estão na RENAME, que é a Relação de Medicamentos Essenciais do SUS. O único que não está é o boldo, mas ele é um produto fitoterápico tradicional, então são plantas assim que estão disponíveis ao SUS e que têm uma ação muito pronunciada e várias especialidades. Então, a Cinaris colimus, da família das asteráceas, né, utiliza-se as folhas, e a cinarina e ácido clorogênico, que são os ácidos fenólicos, né, ácidos cafeoquímicos, né, que são responsáveis principais pelas atividades. As indicações da alcachofra, né, nós já vimos que ela é colerética, né, colagoga lá também, a gente já viu que ela é diurética, hepatoestimulante, hipocolesterolêmica e hipolipidêmica. Pode-se usar o extrato seco, mas tem várias outras formas de administração, temos, né, tintura, infusão, entre outras, mas o extrato seco é muito utilizado, principalmente na dose de 200 miligramas ao dia, e melhor administrar antes das refeições. Contraindicações, como nós já vimos, pessoas com obstrução do trato biliar, indivíduos sensíveis a outra família, então essa família Asterácea, ela causa alergias, né, em pessoas sensíveis, né, então tem muitos casos, são relatados, e então as pessoas podem desenvolver reação alérgica a ela. Como precaução, deve ser usada, não deve ser evitada durante a gravidez e lactação. Pode ter dermatite de contato, nós já vimos, principalmente para quem tem alergia de plantas dessa família, e as interações dela principais são com diuréticos, antiarrítmicos, né, terfenadina, antihipertensivo, antipsicóticos, hipoglicemiantes, analgésicos, corticosteroides e relaxantes musculares. Outro também que não está aqui, mas os anticoagulantes também. Então, são interações que devem ser analisadas, porque algumas até têm efeito benéfico, né? Então, é bom saber para ver caso a caso. Essas são algumas das espécies, das especialidades, né, que nós encontramos. Geralmente tem muito ela em associação com boldo e outras, né? Então, tem bastante especialidade farmacêutica com ela, e é uma espécie já bem tradicional o uso. Outro é o Peumus boldus, esse é o boldo do Chile. O alcaloide principal é a boldina. Ele vai aumentar a secreção biliar e, simultaneamente, excita as funções digestivas, então tem ação também colerética e colagoga. Indicação em hepatite icterícia, em cálculos biliares, né, e como estimulante digestivo. Como efeito colateral ou reação adversa, superdosagem, sono, alucinações pela boldina, né, alucinações cromáticas e auditivas, tonturas, vômito, diarreia e até convulsões. A boldina, o mecanismo de ação dela, ela atua prevenindo a peroxidação lipídica do fígado e preservando a atividade do citocromo P450. Então, essa atividade que confere essa ação hepatoprotetora. E tem uma ação também anticolinérgica, relaxando a musculatura lisa do intestino, e com isso vai prolongar o tempo do trânsito intestinal. Aqui são as especialidades, algumas delas também, geralmente existem aqui como monodroga, mas existe muito em associações, são muito utilizadas como associações. Geralmente com alcachofra, jurubeba, né, dente de leão, entre outros. Outra espécie também que vale a pena destacar é a Rhamnus purchiana, da família das ramináceas.
utiliza a parte usada da planta é entre casca, e a atividade dela é dos derivados antracênicos. Então, nós já vimos lá, que são os laxantes antracênicos, né? Então, os cascarosídeos, né, aqui é a estrutura deles, cascarosídeo A, B, C e D, então vai mudar com a mudança do radical. E esses glicosídeos antraquinônicos, eles vão estimular a mucosa e a musculatura lisa intestinal. Então, com isso, eles aumentam o peristaltismo e a secreção de água e eletrólitos para a luz intestinal. Então, indicado nos casos de desmotilidade intestinal, e como reações adversas e toxicidade, pode causar perda de eletrólitos, principalmente potássio, pode causar cólicas, náusea, diarreia, e há casos na literatura de hepatite colestática, com hipertensão portal secundária ao uso dessa planta. Então, ela não é indicada para tratamento longo, né, como nenhum dos outros laxantes, antraquinônicos, né, como nós já havíamos falado. E aqui as especialidades também encontra-se bastante, né, aqui são só alguns exemplos. Agora vamos falar do Maithenus ilicifolia, da família das celastráceas. A parte usada são as folhas, e ela é rica em triterpenos quinonametídicos, que é a maitenina, tristimerina e celastrol, e os taninos também, que são os marcadores, né, de qualidade, são taninos, e também tem os flavonoides, principalmente a quercetina e camferol, que são responsáveis pelas atividades terapêuticas. Então, como mecanismo de ação, né, a ação gastroprotetora, então, ela se deve a quê? A redução na liberação de NO2 e a inativação da bomba, né, a HK-ATPase, o que gera a diminuição da hipersecreção gástrica. Então, né, tem ação inibitória dos receptores H2, por isso que um dos efeitos adversos dele é causar boca seca, por causa desses taninos que são compostos adstringentes. Os triterpenos vão estimular a produção de fatores de proteção, como o muco, e vai manter um nível bom de prostaglandinas gástricas na mucosa. O outro também, o camferol, pode estar relacionado a um efeito protetor, é um flavonol, e esse efeito é principalmente devido à epigalocatequitina, né, que é um tanino gálico, que ele vai inibir competitivamente a ATPase da membrana potássio dependente dessas células da mucosa gástrica, que são responsáveis pela secreção do ácido clorídrico. Na verdade, o que ocorre é esse efeito sinérgico, então são vários componentes, cada um atua de uma forma, e esse sinergismo é que vai proporcionar essa ação gastroprotetora. Aqui é o artigo que eu falei para vocês, que está aí já disponível no Google Classroom, que são fitoterápicos que atuam no sistema digestório, possíveis mecanismos de ação. Aqui são algumas especialidades farmacêuticas que usa a espinheira santa. Agora vamos falar da menta piperita também, outra planta que está na Rename, da família das lamiáceas, utiliza-se as folhas, e a atividade está relacionada principalmente a óleos essenciais, que estão em 0,5 a 4% da planta, e esses, o que está em maior quantidade, é o mentol. As principais indicações da menta piperita para cólicas digestivas, então nós já vimos que os óleos essenciais, os terpenos, eles atuam muito, né, em cólicas, né, dispepsia e flatulência, e também na síndrome do intestino irritável. O mecanismo... Desculpa.
Então, o mentol e o óleo essencial de menta piperita, elas vão bloquear os canais de cálcio que influenciam no transporte e na atividade secretora dos enterócitos do lume intestinal. E uma associação aqui, que a literatura fala, que é muito interessante, é de menta piperita com rosmarinus officinalis. Então, eles vão ter uma ação hepatoprotetora e antiulcerogênica. Então, para combate os sintomas, né, aquele empachamento, a pessoa se sentir cheia, muito mais cheia do que o normal após as refeições, flatulência e má digestão. E essa associação pode ser feita principalmente em infusão na proporção de 1:1. Agora, advertências, principalmente quando se utiliza o óleo essencial, né? Sempre suspender o uso, qualquer que seja a planta, se houver reação indesejável. Não é recomendável também para gestantes e lactantes. Não deve ser usado também por pessoas com obstrução de vias biliares. Interage com substâncias estrogênicas, potencializando o efeito dos estrogênicos, viu? Essa é uma interação que ela deve ser avaliada, né? Então, para não dar hiperestrogenismo. Muitas vezes a pessoa vai diminuir a dose, mas não sabe que aquela pessoa toma um chazinho de hortelã todo dia. Por isso que é bom a gente, como farmacêutico, né, investigar tudo, né, fazer aquela, todo aquele perguntar para a pessoa, quando pergunta, utiliza medicamento? Não. E plantas medicinais, chazinho, toma chá? Então, é muito importante saber. Em pessoas sensíveis, ela pode causar irritabilidade, insônia, né, como efeitos paradoxais. Em criança abaixo de 1 ano, o mentol ingerido, ele pode provocar, então não é indicado, né, nem recomendado, aí só mesmo se, né, a critério médico e com uma justificativa, porque aí ele pode provocar depressão respiratória e apneia, principalmente assim, estamos falando de óleo essencial, que é muito mais rico em mentol. Espasmos laríngeos, né, sendo esse risco significativo em recém-nascidos. Então, isso é muito falado em quem trabalha com óleos essenciais. Até mesmo, né, ele inalado, né, tem pessoas que têm aquele costume de colocar Vick nas narinas, né, de bebês, então isso também não é muito recomendável, porque ele pode produzir broncoespasmo, laringoespasmo naquelas pessoas que são mais sensíveis. Também é contraindicado, né, em obstruções das vias biliares, principalmente porque o mentol, ele é excretado por via biliar também. E aqui a medicina tradicional chinesa, ela tem um conceito que fala que, em caso de afecções respiratórias causadas por frio, sempre associar plantas quentes, pois a natureza da menta é fria e pode agravar o quadro. Então, na medicina tradicional chinesa, não usa em afecções respiratórias causadas pelo frio. Aqui são algumas das espécies, né, o Mentalívia são cápsulas, né, produzidas com óleo essencial de menta, ele é indicado, inclusive, no laboratório Apsen, inclusive para síndrome do intestino irritável, né, para essas doenças inflamatórias intestinais. Aqui os óleos essenciais, infuso e o Endurus, que ele é utilizado ele é indicado até para cólicas de criança, mas aqui ele não usa o óleo essencial, e sim o extrato fluido. Então, para terminar, né, deixar essa frase do Bruce Lee, que é aquele ator que fez o Kung Fu, seja apenas comum, não especial. Coma a sua comida, faça a sua digestão, vá ao banheiro, e quando estiver cansado, deite-se. Os ignorantes rirão de mim, mas os sábios entenderão. Né? O que ele quer dizer é que quando a saúde está boa e a saúde passa, principalmente, né, pelo que comemos, então aí tudo estará bem. Então,
Eu acredito que foi essa mensagem que ele quis passar. Tudo ok? Vocês estão aí?